Vou aproveitar para chamar para nossa conversa também mais um reforço de peso aqui, a Carolina Brígido, colunista do UOL. Carolina, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Boa tarde para você. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando no UOL neste domingo. Lula falando aí de defendendo que Braga Neto tenha acesso à ampla defesa, mas que também, caso sejam comprovadas as acusações contra ele, que ele seja punido. O que se apurou, Carolina, das últimas horas aí, do termômetro em relação a tudo que aconteceu nesse sábado, a prisão de Braga Neto, as repercussões políticas e também na área da defesa, na área militar? Olha, a repercussão dentro do Supremo Tribunal Federal, pelo menos, é uma repercussão positiva. O ministro Alexandre de Moraes, ele tem o apoio de outros integrantes da corte nessa medida que ele tomou de determinar a prisão do Braga Neto. E é importante a gente ressaltar o seguinte: as pessoas estão falando muito, teve sim uma tentativa de golpe, então ele tinha mesmo que ter sido preso. Isso que o presidente Lula falou é bastante importante da gente pontuar. Primeiro, ele precisa passar por um julgamento para depois ser condenado ou não. A prisão preventiva ela acontece em situações excepcionais. Nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes ele entendeu que havia uma tentativa de atrapalhar a investigação, isso está previsto no Código de Processo Penal como uma das causas que podem resultar na prisão preventiva, e também tem uma questão interessante, que é a materialidade e forte indício de autoria do crime. Quando isso acontece, quando tem provas suficientes, mesmo antes da abertura da ação penal, é possível isso motivar uma prisão preventiva. Vale a gente saber que também essa prisão preventiva é uma situação provisória, uma situação emergencial. De acordo com a lei, ela dura até 90 dias, depois pode ser revisada. O juiz, depois de 90 dias, precisa justificar essa condição dessa prisão para ver se ela precisa ser continuada ou não. Só que nesse meio do caminho deve vir uma denúncia do Procurador-Geral da República. É isso que se espera para ter esse desfecho. Vale dizer, a gente ainda está numa fase de inquérito, uma fase preliminar de apuração. Depois de apresentada essa denúncia pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, é que o Supremo deve receber essa denúncia e então abrir uma ação penal, que é uma outra etapa investigativa, e só depois vai se saber se ele é culpado ou não. Dentro do Supremo tem uma expectativa que esse processo todo dure até o fim do ano que vem. Vai ser, assim, uma apuração recorde, né, para os parâmetros de qualquer tribunal, especialmente de uma corte superior numa ação penal. Menos de um ano para resolver um caso grave desse, né, e complicado desse. Por quê? No Supremo eles não querem que isso respingue justamente na eleição de 2026. Mas não tem jeito, né, gente? A gente está vendo que isso tudo está respingando hoje na política, né? Imagina em ano eleitoral, imagina as vésperas das eleições presidenciais. Então, ainda vai rolar muita água embaixo dessa ponte. Resta saber se isso tudo vai acontecer com o general na prisão, né? Se ele vai continuar preso até o fim do processo da ação penal, que ainda nem foi aberta, ou se ele vai ser libertado. Existem alternativas, né? A gente sabe que tem tornozeleira eletrônica, outras medidas diversas da prisão que pode impedir, em tese, um investigado de evadir, de fugir ou mesmo de tentar atrapalhar a investigação. Mas isso tudo a gente vai precisar ver nos próximos dias. É bom também a gente lembrar que o recesso judicial ele começa agora no dia 20 de dezembro, ou seja, o Supremo tem atividades até o dia 19, e o mais provável é que esse desenrolar dessas próximas coisas que vão acontecer seja nos próximos dias. Vamos ver se vai ter apresentação de denúncia por parte do Gonê, se ele vai deixar para o ano que vem. Isso tudo, essa próxima semana vai ser decisiva para os próximos capítulos dessa investigação.
você deu um roteirinho para a gente, Carolina, sobre os próximos passos aí desse processo, e eu vou te pedir até um esclarecimento, mas antes eu quero mostrar a reação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que fez uma postagem na rede social X. Eu vou dar uma chegadinha aqui no nosso telão. Ele postou o seguinte: a prisão do general. Há mais de 10 dias, o inquérito foi concluído pela Polícia Federal, indiciando 37 pessoas e encaminhado ao Ministério Público. Como alguém hoje pode ser preso por obstruir investigações já concluídas? Aí tem um ponto interessante, e você, Carolina, você chegou a mencionar isso. Essas investigações não estão concluídas. Na decisão de ontem do Alexandre de Moraes, tem lá trechos do relatório da Polícia Federal que mostram que essas investigações continuam. Eles querem saber, inclusive, quem são as outras pessoas envolvidas nesse plano de matar o Lula, de matar o vice Alckmin, de matar o próprio Alexandre de Moraes. Existem outras pessoas que não foram identificadas ali. Portanto, as investigações continuam. Além disso, a gente tem que lembrar também que, além desses 37 que foram indiciados, outras 3 pessoas depois disso foram indiciadas também. Quer dizer, temos ainda uma investigação em curso, né, Carolina? Sim, o que encerrou foi essa fase inicial de investigação da Polícia Federal. A Polícia Federal instruiu o caso para enviar para o Supremo está pedindo um posicionamento da Procuradoria-Geral da República para encerrar essa fase da investigação. É importante, assim, essa é uma fase inicial. Uma vez aberta a ação penal, ou seja, uma vez recebida a denúncia que deve ser apresentada pela Procuradoria-Geral da República, inaugura-se uma nova fase investigativa. A investigação só termina com o julgamento final, né, dos réus, quando eles forem ser transformados em réus, se é que isso vai acontecer. Então, assim, acabou sim, o Bolsonaro está certo, acabou uma parte da investigação, mas aquela parte inicial da Polícia Federal. A delação de Mauro Cid está em curso, ele segue prestando depoimento. Então, o entendimento do ministro Alexandre de Moraes foi justamente como essa delação ainda está em curso e ele tentou obstruir, tentou obter informação sobre uma delação premiada que está sob sigilo, e isso foi considerado uma forma de obstruir a investigação. Ora, se essa delação ainda está em curso, logo essa obstrução ainda poderia influenciar na investigação atualmente. Então, ainda tem muita investigação para acontecer. Se a investigação tivesse pronta, já teria sido decidido se os caras são culpados ou inocentes. Essa fase ainda não chegou. A previsão é que se chegue a essa fase daqui a um ano, no fim do ano que vem.